Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Esta videoaula é referente à disciplina de língua portuguesa, O conteúdo a ser estudado é sobre reportagem. Nós estamos iniciando aí a unidade 8 do livro de língua portuguesa, a última unidade do livro, Estamos chegando aí na reta final do ano letivo e eu gostaria que vocês observassem essa imagem. O que está mostrando aqui nesta imagem? Nós temos aí uma mulher, ou um homem, não sei, observando o celular, e o do lado está fazendo alguma leitura, tá? Observaram bem? Então, nós temos aí a nossa unidade 8, jornalismo, informação e opinião. O que as pessoas da imagem estão fazendo? Eu já falei já, Eles estão buscando algum tipo de informação. Na sua opinião, é importante manter-se informado sobre os acontecimentos da atualidade? O que vocês acham? É importante se manter informado sobre tudo o que está acontecendo no mundo? Sobre os avanços científicos, fatos que ocorrem em sua região e no mundo? Por quê? O que você pode fazer para informar, para se informar sobre o que acha importante? Que meios você utiliza para isso? Então, tudo isso aí está dando a dica do nosso gênero textual reportagem, tá? Então, a reportagem é um texto jornalístico que apresenta informações sobre um fato ou tema relevante ao público, a que se destina. Então, a reportagem ela sempre vai abordar um determinado tema ou um fato que seja bastante relevante para o público em geral, tá? E as reportagens elas podem circular em diferentes meios de comunicação, como jornais, revistas, impressos ou eletrônicos, tá? Televisão e sites da internet. Você sabia que há lixo circulando na órbita da Terra? Olha que interessante esse assunto. Que consequência esse tipo de lixo poderá trazer para os seres humanos? Vocês vão observar aí essa página, tá? Que está mostrando uma reportagem falando a respeito desse lixo que está circulando ao redor da Terra. E logo em seguida nós temos o texto, desse lixo que fala a respeito desse lixo, que está orbitando a Terra. O que acontece? A reportagem, ela é um pouco parecida com a notícia, só que a diferença é que a notícia, ela se limita simplesmente a relatar um determinado fato que ocorreu e de uma forma mais resumida, tá? A reportagem não, a reportagem, ela vai relatar determinado fato com mais detalhes, pode ter falas, de determinada pessoa que pode ser entrevistada a respeito daquele fato, pode ter citações, pode ter dados, pode ter gráficos, imagens, infográficos, tudo isso aí compõe uma reportagem, tá? E dentro de uma reportagem, você sempre tem que ter alguns elementos, que respondam o que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu e com quem aconteceu. Então, na estrutura de uma reportagem, deve conter elementos que respondam a essas perguntas aí, tá? Então, em uma reportagem sempre vai relatar o que aconteceu, sempre vai dizer aonde aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu e com quem aconteceu, tá? Então, o repórter, ele escolhe determinado tema, um tema relevante ao público, e em cima daquele tema ele vai fazer pesquisas, tá? Pesquisas aprofundadas e vai pesquisar, vai entrevistar pessoas que sejam especialistas a respeito do tema que ele escolheu, E vai jogar imagens, colocar imagens infográfico, montar infográficos ou até mesmo gráficos. Então, para detalhar, para descrever ao leitor de forma mais detalhada a respeito daquele determinado
fato daquele determinado tema, tá? Então, sempre são temas relevantes, sempre responderão aqueles tipos de perguntas lá, tá? Olha só, leitura dos infográficos e dos gráficos. Então, nós temos aí o infográfico, nós já estudamos a respeito de infográfico, né? O infográfico, ele é um texto que ele é composto por imagens, geralmente imagens chamativas, né? Que são chamadas de linguagem não verbal, e por linguagem verbal, que é a parte escrita, tá? Bom, e é isso, tá? Sobre esse gênero textual é basicamente isso. É um texto que vem com detalhes, né, a respeito de determinado fato. Esses fatos são fatos relevantes, tá? Geralmente nós temos aí, no caso aí, está mostrando a linguagem e construção do texto, mostrando a estrutura da reportagem, né? Então, eu tenho o nome do caderno, o nome do caderno do jornal, no caso é a Metrópole, tá? Aí eu tenho uma linha logo abaixo, né? Eu tenho um infográfico aqui, aí tá mostrando quem foi que escreveu a reportagem, tá? Então, eu tenho uma linha fina, nessa linha fina aí, ele vai falar um pouco a respeito do que vai ser detalhado na reportagem. Aí eu tenho um título, tá? A reportagem lá tem um título, e esse título ele tem que ser chamativo e ele tem que vir com letras grandes para destacar. Eu tenho o lead, que é é o primeiro parágrafo, né, do texto, que vai resumir um pouco o texto. Aí também tem gráfico, tá vendo? Eu tenho o corpo do texto, que vai detalhar as informações. Tem infográfico, só mostrando o infográfico em cima. Tem um infográfico aqui embaixo, tá? Tenho várias imagens. Então, a diferença da reportagem, né, para a notícia é que a notícia é um texto mais curto e não tem tanto detalhamento, tá? A reportagem, ela vai escolher fatos relevantes para a sociedade e ela se trata de um texto rico, tá? De uma informação bastante rica. Por quê? Porque ela vem com bastante detalhes, ela vem com citações de especialistas, ela vem com gráficos, ela vem com dados, com tabelas, com infográficos, com imagens, tá? Então, esse determinado fato, ele é repassado para o público, mas de forma bem abrangente, bem detalhada, bem rica, tá? E isso é uma reportagem, ok? Eu estarei colocando aí na agendinha de vocês, tá? As páginas para vocês estarem respondendo esse exercício aí. É o exercício referente a esse texto. Façam uma leitura desse texto com bastante atenção. E é interessante, olha só o título do texto. Órbita da Terra já acumula 7,5 mil toneladas de sucata. Tá? Então, o título da notícia, da reportagem é bem chamativo mesmo, tá? E aí eu tenho a linha e tenho todo esse texto aí, tá? Façam a leitura desse texto com bastante atenção para que vocês possam responder a atividade corretamente, tá? Qualquer coisa eu estarei no grupo do WhatsApp ou no PV. Fiquem com Deus e até a próxima aula.